Fala, minha galera, tudo bem? Bom, ultimamente eu tenho percebido, né, que muita gente fica naquela discussão de fazer caixa para esperar oportunidades, não sei o quê, porque isso é normal, natural que aconteça, é porque o mercado de ações brasileiro esticou demais, aí agora os analistas, né, começam a divergir opiniões, né, alguns falam que ainda tem espaço, né, para subir mais, que as ações não estão tão caras assim, outros já falam que já está começando a ficar exagerado, né? Na minha opinião, também sou da vertente, né, de que eu estou pessimista no curto prazo e um pouco mais otimista a médio e longo prazo. Eu acho que em algum momento a precificação está muito elevada, em algum momento esse negócio vai ter que voltar para baixo um pouco para poder voltar para a realidade, né? Mas acredito que, porque a gente sabe, né, quando você está falando de um ciclo, né, de um ciclo total da bolsa, do ponto mais baixo até o ponto mais alto, no meio do caminho tem algumas quedas bruscas, né, até considerada até algumas delas como bear market, né? Quando que você tecnicamente tem um bear market? É quando você tem uma queda maior do que 20%, né? Pelo menos de 20% no índice Bovespa. Em algum momento isso vai acontecer. Isso não acontece, eu acho que desde a metade de 2018, acho que foi a única queda, a última queda grande que teve, mais ou menos, e nunca mais teve, né? Ou seja, em algum momento certamente vai ter uma queda mais brusca, vai ajustar bastante os preços, e aí depois acredito que como os lucros das empresas continuam crescendo, né, e essa é a tendência, aí depois as ações vão voltar para patamares talvez até maiores, né, do que tá agora. Mas enfim, né, o vídeo hoje que eu fiz é para discutir aquela coisa de todo mundo fica falando que o Warren Buffett, por exemplo, está acumulando muito caixa, né, que isso seria sinal de que a gente está perto de uma recessão, que o Warren Buffett está esperando por oportunidades melhores, né? Eu acredito mais nessa segunda teoria do que na primeira. Eu não acredito que o Warren Buffett está achando que vai ter uma recessão. Inclusive, ele fez uma entrevista um tempo atrás dizendo que ainda valeria a pena investir em ações americanas, né? Porque a taxa de juros está muito baixa, né? Então, enquanto a taxa de juros americana estiver baixa daquele jeito, né, provavelmente as pessoas vão continuar na renda variável, e a renda variável acaba se tornando mais atrativa em termos de yield, né, em termos de pagamento de dividendos e tudo mais. Acredito que o Warren Buffett não está, de repente, gastando muito dinheiro, investindo muito dinheiro, né, porque talvez não encontre tantas oportunidades interessantes, né, mas eu acho que não acredito que ele saiba ou que ele imagine que vai entrar em crise mesmo, porque se vocês lembrarem, historicamente falando, quando teve a crise do subprime nos Estados Unidos, que foi a crise imobiliária em 2007, né, o Warren Buffett, um pouco antes da queda, né, daquela queda brusca que começou o mercado, o Warren Buffett estava comprando ações intensamente, né? Então, para você ver que mesmo um cara na posição que ele está, né, de um dos maiores investidores do mundo, ele não faz a mínima ideia, e ninguém faz a mínima ideia, né, quando a crise vai bater, né? O próprio Ray Dalio também fala nos artigos dele, fala que ele sabe que em alguma hora esse sistema que os Estados Unidos e os países envolvidos estão, né, de baixos juros e impressão de dinheiro a rodo, sabe que esse sistema em algum momento vai entrar em colapso, mas ele não fala quando, né? E se ele falasse quando, provavelmente ele não seria um investidor sensacional que ele é, né? Então, nenhum investidor sensacional, nenhum investidor que fez história na bolsa, você vai ver falando sobre colapso, vai falar ano que vem vai entrar em colapso, mês que vem vai entrar em colapso. Não existe isso, né? Não existe, tá? Isso aí é coisa de achismo, e quem quer se dar bem aí tentando prever a queda no mercado, né? Acontece muito do cara ficar uns 2, 3 anos falando que vai entrar em crise, vai entrar em crise, vai entrar em crise, né? Tentando fazer aquela premonição, e aí quando de fato acontece,
Aí o cara vai e fala, eu avisei, hein, eu avisei, só que é óbvio, né? O cara já tá falando isso, já tem muito tempo sem parar, é óbvio que uma hora, né, ele vai acertar, né? E ele sai como guru, né, não sei o que e tudo mais. Mas enfim, eu quero compartilhar, por exemplo, o que eu faço, né, pessoalmente para minha carteira de investimentos, essa questão de você, em determinados momentos, você segurar mais caixa, aplicar mais na renda fixa ou continuar fazendo aportes, né? O que que eu faço, né? O que que eu faço? Para mim, que sou um investidor que se importa com preço e faço valuation e tudo mais, sempre tem, eu sempre vou, nas minhas análises, determinar um preço no qual eu considero justo para cada ação. Então, enquanto ainda não chegou naquele valor que eu considero como justo, para mim a empresa está subavaliada e eu vou continuar fazendo aportes. Já para pessoas que não se importam com o preço, aquelas pessoas elas vão continuar fazendo aportes independente de qualquer coisa, né? Porque para elas o preço, o mercado é eficiente, o preço sempre vai estar justo, né? Para quem investe em ETF também eu acredito que por não ser aquele tipo de pessoa que acompanha o mercado muito de perto, também acredito que esse tipo de pessoa também vai acabar sempre fazendo aportes, né, nos ETFs, independente se o Ibovespa subiu muito ou não, né, porque o foco dele não é analisar esse tipo de coisa de precificação e tudo mais. Ele quer acumular patrimônio através de aportes e deixar ao longo prazo lá fazer, né, o seu dever de casa. Mas assim, eu como sou um investidor internacional, a maioria das vezes sempre tem alguma coisa, alguma boa oportunidade em algum lugar do mundo, né? Então, assim, eu se estivesse no lugar do Warren Buffett nesse momento, também não faria aportes nos Estados Unidos, também não. Acho que as ações lá, a maioria já está ou com preço justo ou acima do preço justo. Então, a última vez que eu fiz aporte nos Estados Unidos foi naquela queda brusca que teve, né, no final de 2018. Aí eu aproveitei lá para comprar algumas ações, né? Teve no meio do ano. Não, desculpa, não foi a última vez, não. Teve a queda que teve mais ou menos no meio do ano de 2019. Teve uma queda brusca nas ações da Tesla e eu comprei, né? Eu investi. Então, acho que foi a última aquisição que eu fiz. Mas enfim, não fiz mais aporte nos Estados Unidos, nem pretendo fazer. O que eu estou focando muito agora é na China. Parei de fazer aporte no Brasil também. Acho que o Brasil, o nível de preço já começou a tomar um patamar de risco muito grande, falando mais a curto prazo, como eu expliquei para vocês, né? Então, porque eu sempre, como eu tenho um leque de opções muito grande, né? E o recurso financeiro que as pessoas têm como investidores sempre é escasso, você sempre vai pensar, pô, eu tenho um dinheiro aqui, eu quero aplicar onde esse dinheiro onde eu acredito que esse dinheiro vai me fornecer um rendimento melhor, né? Então por isso que eu acho que as oportunidades na China estão melhores, então estou mandando praticamente já tem uns três meses pelo menos direto que meus aportes estão todos sendo concentrados lá. No Brasil, no máximo que eu estou fazendo algum rebalanceamento aqui ou ali, né? Mas eu não estou mexendo muito na carteira brasileira. Vou deixar lá do jeito que está. A tendência é que minha proporção, né, proporcionalmente falando, minha carteira chinesa acabe ficando com peso cada vez maior, né, ao longo do tempo. Enquanto tiver, obviamente, essas oportunidades interessantes que apareceram principalmente depois que iniciou a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Lá na China várias ações caíram muito, 50%, 60%, 70%, né? Ações assim, com bons fundamentos, que crescem bastante, boa rentabilidade, enfim, né? Talvez aí acredito que é a melhor oportunidade aí dos últimos 10 anos que apareceu aí na China, né? Porque a China não entra em crise, né? Não entra em crise. A China já tem uns 30 anos aí de crescimento, então o que aconteceu recentemente é considerado uma oportunidade maravilhosa. A China, a economia chinesa não vive, por exemplo, o que o Brasil viveu em 2016, né? Há muitos e muitos anos, e nem sei, né, quando que vai acontecer uma crise dessa lá. Então, assim, o que eu penso não fique esperando, né,
essa coisa de você preservar o capital, né, ou juntar um capital maior na renda fixa, esperando uma queda. Eu acho mó besteira isso, mó besteira, né? O sentido, na verdade, não é você esperar uma queda acontecer. Na verdade, o fundamento por trás de você não estar fazendo mais aporte é porque você não vê sentido em aplicar numa determinada empresa ou qualquer que seja a empresa do mercado acionário que você acompanha ou já estudou, que você não vê sentido mais fazer aporte ali, né? Então você não está, na verdade, tentando adivinhar se o mercado vai cair ou vai subir. A única coisa que você está fazendo é fazendo a análise do ativo e falando, ó, não vale mais a pena, parei por aqui. E aí você vai percebendo que as oportunidades vão ficando cada vez mais escassas, né? E aí você vai chegar num determinado momento que você não vai achar mais oportunidade nenhuma. Uma coisa que eu tento evitar também é forçar, né? Forçar demais o forçar demais o valuation, né? Tem gente que faz isso também, tipo assim, a empresa vai valorizando, vai crescendo os lucros e tal, e aí você pode fazer a remodelagem do seu valuation e encontrando justificativas para pagar preços cada vez maiores com base em fluxos de caixa futuro cada vez maiores que você coloca nas suas projeções, e aí você acaba subindo o valuation de mais empresa e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Então, eu não gosto muito de fazer isso. Eu tento ser bem conservador nessas análises de valuation. E aí, quando chega em um determinado momento que se eu realmente não encontrar mais oportunidade nenhuma boa no mercado acionário, aí sim eu vou enxergar um risco absurdo, porque, pô, se você olha para o mundo todo e aí o mundo todo não oferece oportunidade nenhuma para você, que sinal que alguma coisa pode estar errado. E aí você começa a fazer os seus novos aportes, né, na renda fixa. Não há necessidade de você querer adivinhar se vai entrar em crise, sair vendendo tudo quanto é ação sua, né, zerar sua posição, né, e você vai pagar um monte de imposto para o governo se você zerar sua posição, né, provavelmente se você já tiver um patrimônio, né, mais elevado, você vai pagar um monte de imposto para o governo sem saber se aquele troço vai entrar em recessão ou não. E aí depois os preços continuam subindo, você vai ficar puto com você, porque você paga um imposto, as ações estão cada vez mais caras, e aí se você quiser voltar para o mercado acionário, você vai ter que voltar pagando mais caro, né? Então, para mim, esquece esse negócio, né, de você tentar fazer movimentações ou tentar adivinhar se vai continuar subindo ou caindo. É simplesmente pegue os seus novos aportes e faça a destinação deles, né, conforme se apresenta o cenário para você, o cenário de oportunidades. Na falta de oportunidades, né, eu sempre aplico na renda fixa e, obviamente, eventualmente, pode aparecer algum ativo específico aí que aconteceu alguma coisa, alguma crise interna lá, né, algum problema de gestão temporário que apareceu e aí a ação caiu muito, né? Se eu enxergar novos ativos que antes não estavam no meu campo de visão e passou a estar no meu campo de visão por algum motivo, né? Porque acredito que a empresa tem capacidade de recuperação e ela caiu muito por fatores aí, né? Sempre acontece, né, pessoal? Sempre está acontecendo alguma coisa com alguma empresa, né? Uma crise interna de gestão ou o setor está passando por um momento complicado. Enfim, sempre a economia, por mais que esteja crescendo, sempre vai ter uma empresa específica que vai estar passando por algum problema, né? A gente vê, por exemplo, a CVC, né? CVC no Brasil está passando por um momento totalmente contrário. Eu não investi nela ainda, mas estou acompanhando, né, para ver como é que está a evolução, se vai cair mais o preço, se a empresa vai conseguir se recuperar dessa mini crise, né, que está ocorrendo, acredito que sim. Mas enfim, é uma empresa que está dentro desse exemplo que eu estou dando, né? Enquanto o mercado está praticamente todo subindo, quase todas as ações do Ibovespa estão subindo, a CVC não está passando por uma tempestade aí, né? Acredito que temporária, mas está passando, né? E aí fez com que as ações caíssem, e aí cabe a você decidir se é uma oportunidade boa ou não, tá? Mas era só um exemplo mesmo que eu queria dar aí, né? De que volta e meia sempre aparece uma oportunidade aqui e ali. Tá bom, pessoal? Então,
essa é a forma como eu faço as minhas decisões financeiras no mercado acionário. Queria compartilhar com vocês isso, né? Espero que essa experiência minha pessoal ajude vocês de alguma forma, beleza?